E aí, galera do sétimo ano, bom dia. Então, rapaziada, hoje eu vou começar a falar aí com vocês um novo assunto, que é a população, né? Então, assim, tal como eu faço em sala de aula, como que eu faço sala de aula? Geralmente fazendo músicas, geralmente aí criando aquelas paródias que vocês tanto gostam. Aqui hoje eu vou introduzir uma música sobre população e aí a gente vai destrinchando, eu vou explicando a partir disso aí como que funciona a dinâmica da população, beleza? Então vamos lá. A música começa da seguinte forma: agora o assunto é população, como o povo foi formado construindo a nação. Os índios aqui estavam e os europeus chegaram. Depois vieram os negros e os portugueses os exploraram. Muitos movimentos, essas são as migrações. São internas, são externas, entram e saem milhões. Indicadores sociais definem a qualidade da vida que levamos da nossa realidade. Então, galera, como que a gente pode destrinchar essa música aí? Eu comecei falando aí sobre as dimensões do território brasileiro, depois eu falei muito aí dos ciclos econômicos e agora, por fim, eu vou falar da questão da formação da sociedade. Por exemplo, existe uma miscigenação, que a gente pode falar, o Brasil é um dos povos mais miscigenados do planeta, né? E isso significa dizer que há várias raças, que vários povos chegaram ao nosso país para constituir o que a gente chama de nação, né? Então, quando a música começa, os índios aqui estavam e os europeus chegaram. Então, quando os europeus chegaram, haviam pessoas, né? Já havia uma civilização. Claro que não era nos moldes europeus. A ideia de Estado-nação é uma ideia europeia. Então, existiam, né, sociedades aqui, mas não era como lá na Europa. E eles foram moldando isso de acordo com os interesses e as realidades deles. Então, não foi um encontro muito pacífico, digamos assim. Houve ali os conflitos entre indígenas e europeus, e depois, aí com o advento da cana-de-açúcar, muitos africanos começam a chegar também, aí como influência do tráfico negreiro, né? Foi algo forçado, sim. A chegada, os primeiros imigrantes do Brasil foram os portugueses, os primeiros povos de fora que chegaram. Os africanos chegaram de forma forçada porque os europeus, como nem todas as sociedades indígenas se submeteram, aí de pronto a trabalhar como mão de obra para os europeus, eles precisavam também, de mais mão de obra, eles trouxeram, já existia o tráfico negreiro, mas isso, os portugueses começam a fazer uso disso para o Brasil lá no século XVII. E aí a parte também que fala, depois vieram os negros e os portugueses exploraram. Então, assim, durou século XVII, século XVIII, e a escravidão só vai acabar no século XIX, né? Que aí veio a Lei Áurea, né? Antes existiu aí a Lei do Sexagenário. Professor, o que é a Lei do Sexagenário? A Lei do Sexagenário, ela determinava que todo escravo que chegasse aos 60 anos teria sua carta de alforria, teria sua liberdade. Claro que na prática isso equivale a, por exemplo, uma pessoa pegar 150 anos de prisão. Depois de 150 anos tu vai ser livre. Só que é improvável, para não dizer impossível, né? Pelo menos não há na história humana alguém que tenha alcançado essa idade. Para os escravos também não era uma realidade. Muitos morriam muito jovens, a gente pode dizer assim. A expectativa de vida deles não era alta por se tratar de um trabalho escravo. Então, foi algo assim que foi usado para dar uma suavizada, até porque também a gente, quando vai falar de escravidão no Brasil, a gente tem que falar da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela envolvia uma relação de trabalho assalariado. Então, a Inglaterra, que era a maior potência do planeta na época, ela não via com bons olhos uma
escravidão. Pô, porque o trabalho escravo ele não era assalariado. E aí você tem um trabalho que não é assalariado, você perde mercado consumidor. E isso não era do interesse da Inglaterra. Eles vão pressionar o Brasil, que acaba aí cedendo de alguma forma. Em 1888, a princesa Isabel lá assina o decreto da Lei Áurea, né? E a partir daí os escravos têm sua liberdade. Claro que isso aí gerou uma série de problemas. Porque assim, na medida que os escravos eles tinham sua liberdade, eles não tinham para onde ir, pô. Eles não eram uma mão de obra assalariada. Então como que uma mão de obra que não é assalariada vai poder, por exemplo, comprar uma casa, vai poder se alimentar? E aí muitos problemas sociais começam a surgir a partir disso. A formação de moradias com de baixa qualidade mesmo. A formação de... a gente pode dizer aí dos primeiros, não eram bem quilombos, mas era a formação de pequenas vilas. O favela ainda não seria o termo, né, ideal, porque isso está muito ligado aí à história industrial também, né? A história pós-industrialização no Brasil, mas as primeiras comunidades mais pobres começam a surgir a partir disso. Então olha só a complexidade do assunto. Mas aí voltando para o termo população, muitos movimentos, essas são as migrações. São internas, são externas, entram e saem milhões. Então eu vou postar lá, tá, galera? A letra da música, vocês podem ficar tranquilos. Então assim, as migrações elas podem ser internas e podem ser externas. Professor, o que é uma migração interna? Aqui nós temos o caso, por exemplo, de cidades como São Paulo até Rio de Janeiro, que foram muito... A construção dessas cidades se deu com uma forte mão de obra vinda do Nordeste. Porque assim, os ciclos econômicos influenciaram na dinâmica da formação da população, porque a partir do momento que o ciclo principal passa a ser a mineração, e aí o eixo da economia se desloca do Nordeste, cana-de-açúcar, que teve um grande sucesso no Nordeste, assim como em São Vicente, mas muito mais no Nordeste, para o Sudeste, até a capital do país muda, passa a ser Rio de Janeiro e não mais Salvador. Então todo o eixo político-econômico do país muda, muitas pessoas começam a migrar, e aí ocorre o processo de migrações internas. Então, por exemplo, se você sai do Rio de Janeiro e vai para Belo Horizonte, vai morar lá, vai estudar lá, ou você sai do Rio de Janeiro para Manaus, né, para uma cidade do Nordeste, ou o contrário, isso são migrações internas, né? São migrações que estão restritas ao território brasileiro. Já as migrações externas, e aí a gente chama essas pessoas de imigrantes. Por exemplo, o Neymar. O Neymar foi jogar lá na Espanha em 2011. Ele pode ser considerado um emigrante, porque ele estava saindo do país, e aí vale a pena também o prefixo, o prefixo E, né, que geralmente denota algo externo, assim como vocês no sexto ano estudaram agentes endógenos, né, endo, dentro, e exógeno, né, externo. A gente vai usar aqui emigração para um movimento de saída de população rumo a outros países. E aí não importa se seja Europa, África, Ásia, basta sair do Brasil para ir para outro país que você já é considerado um imigrante. E os imigrantes são os que chegam. Por exemplo, houve colonização alemã e italiana em algumas cidades do sul. Até hoje essas cidades têm esse traço característico e inclusive a etnia predominante nessas regiões é uma etnia mais europeizada. Tem traços marcantes desses países, né, em cidades como Novo Hamburgo, em cidades como Caxias do Sul, né, e aí o clima também favoreceu muito isso, porque o clima, né, vocês estudaram o clima no sexto ano, na região sul o clima é subtropical, então não é que seja exatamente semelhante ao da Europa, mas é mais próximo da realidade europeia do que o clima tropical. Então muitos colonos se instalaram ali, com o apoio também do governo na época, né, que queria ocupar partes do território, com medo até de uma invasão por parte de outros países. E aí nós temos a chegada de árabes, chegada de japoneses também,
principalmente São Paulo, Bragança Paulista é um exemplo de cidade que possui grandes concentrações de japoneses. Vocês podem observar, por exemplo, cidade aqui, São Gonçalo, Alcântara. Pô, quem aí já nunca lanchou numa pastelaria e viu um oriental lá? Isso é imigração. São povos que vieram de outros países para o Brasil. E imigração é um movimento de saída. E essas são as diferenças de migrações internas e externas. Externa é quando estiver saindo, claro. Interna é quando há esse movimento dentro do próprio país. Professor, eu, por exemplo, eu todo dia vou trabalhar em Niterói, vou estudar em Niterói, eu faço curso em Niterói. O que é isso? Se chama migração pendular. Porque como um pêndulo, você vai e volta no mesmo dia. Por isso é chamado de migração pendular, porque é um movimento de ida e volta. Não é algo definitivo. Existem também algumas migrações sazonais, ou seja, elas obedecem intervalo de tempo. Geralmente tem muito a ver com colheita ou com trabalho temporário. E tem as migrações de retorno, que é quando depois de muito tempo uma determinada pessoa, por exemplo, um argentino veio para o Brasil, ficou aqui 10 anos e depois volta, né? É uma migração de retorno, ele está voltando para a terra dele. Lembra aquele quadro do programa que tinha aí no SBT, De Volta para Minha Terra? É mais ou menos isso. E indicadores sociais definem a qualidade da vida que levamos da nossa realidade. Então nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida, que determina a qualidade de vida nos países, e aí leva em conta, por exemplo, taxa de analfabetismo, quantos anos médios na escola uma pessoa naquele país fica, expectativa de vida, acesso aos serviços de saúde. Então todos os fatores dentro de uma sociedade são analisados para se definir o IDH. Então há países com IDH altíssimo e há países com IDH muito baixo. Tipo, o Brasil ele não é o pior país do mundo. Muitas pessoas tendem a colocar a imagem do Brasil como a imagem do caos. Não. Às vezes eu falo, dá um exemplo aí de país que é extremamente pobre. Brasil, professor. Não é o Brasil. Assim, o Brasil ele tem várias riquezas naturais. Ele tem, assim, é uma das 10 maiores economias do mundo. O que acontece no Brasil é um problema social de distribuição. Tá? Não tem necessariamente a ver com produção, mas com distribuição. É ao contrário, por exemplo, de um país tipo Congo, Etiópia, Vietnã, que realmente vive uma situação de escassez. Não é o caso. O caso da pobreza no Brasil é muito mais falta de governabilidade, falta de... E isso aí, historicamente, eu não falo apenas do presente, eu falo de séculos e séculos, desde a chegada dos portugueses, do que um simples fato de produção. Por exemplo, o Japão ele tem um território que é paupérrimo em recursos naturais e está numa área de choque tectônico. Significa dizer que esse país, ele, como está em um hotspot, que são os chamados pontos quentes, os pontos de vulcanismo, de abalos sísmicos, eles sofrem com uma instabilidade geológica e olha só o nível de desenvolvimento. Então tem muito mais a ver com boa vontade do que propriamente com pobreza de território ou simplesmente um acaso do destino. Não é a realidade. Então os indicadores sociais, e aí nós temos também taxa de natalidade, taxa de mortalidade, onde se vê qual é o crescimento da população. A população brasileira ela passa por um momento de transição. Lá na década de 70, de 60, uma família podia ter 4 filhos, 3 filhos. Hoje gira na média de 1 ou 2 filhos. Se for ver, há um século atrás as famílias podiam ter 8, 9, 10 filhos. Então isso são as taxas de natalidade. Existe a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, entre a idade em idade reprodutiva, que
né, segundo os indicadores internacionais, os indicadores aí da ONU, coloca a taxa de fecundidade entre 15 e 45 anos, né, uma cerca de 30 anos aí ao longo da vida. Isso aí é algo determinado por indicadores internacionais. Então a taxa de fecundidade de um país não é a mesma taxa de fecundidade de outro país. Isso aí varia muito. E aí alguns fatores como religião podem influenciar, por exemplo, em países árabes, onde o islamismo ele não permite o controle de natalidade, as famílias têm muito mais filhos. Na Índia, por exemplo, na China, no caso, Índia e China são os dois países mais populosos do planeta. Na China, por anos, foi adotado um controle de natalidade. O que isso significa? Que cada família poderia ter um total de um filho. Só um filho. Não poderia se tivesse outro filho. Ou você pagava uma multa absurda, ou essa criança simplesmente não era registrada. E aí, não ser registrado implica numa série de restrições, né? Espero que aí ninguém nunca tenha perdido o documento de identidade. Aconteceu comigo aí há pouco tempo. Eu não conseguia fazer nada sem documento de identificação principal. Então você não existir como pessoa física para o país implicaria uma série de dificuldades na vida do cidadão. Então não era tão simples assim, não registra. E a China adotou isso aí por décadas. Agora está começando a flexibilizar, porque como toda a população, toda estrutura populacional, e aí a gente chama também de pirâmide etária, que a estrutura da pirâmide vai de 0 a 19, a base, depois nós temos aí de 19 a 60, que é a idade adulta, e depois de 60 para cima, que são os idosos. O perfil da população vai mudando. Então, por exemplo, uma população é mais jovem hoje, ela vai ser mais adulta daqui a algum tempo. Se a taxa de fecundidade diminuir, o número de nascimentos diminuir, a tendência é a população ficar menos jovem. E aí chega um determinado momento, quando a base da pirâmide quando o topo da pirâmide é alcançado, que aí são necessárias políticas de planejamento familiar, para evitar também uma carência de mão de obra. Uma carência de mão de obra sobrecarregaria o sistema previdenciário. Por exemplo, pagamento de aposentadorias. Então a estrutura da população, ela diz muito sobre o país. Porque quando vocês ouvem falar, vocês são o futuro da nação, não é nenhum exagero, porque são. São vocês que daqui a 10, 15, 20 anos vão estar tocando o barco, a gente diz assim. Vão estar administrando esse país com a profissão de vocês, seja engenheiro, seja médico, seja professor, seja o que for. A mão de obra de vocês que vai fazer o PIB do país se manter. Ou então, se você trabalhar numa indústria, se você trabalhar em qualquer área, você vai estar produzindo. E aí, relembra outro conceito, que é o de população economicamente ativa, PEA, e população economicamente inativa, que é o PEI. PEA é aquela população que está em idade do mercado de trabalho, ou seja, ela está produzindo, está gerando capital, ela consome. Se alguém aí trabalha, acredito que não seja o caso ainda, vocês fazem parte da população economicamente ativa. E população economicamente inativa, a gente pode colocar aí são as crianças e os jovens que ainda estão em idade de estudar, de se formar e não possuem uma renda por conta própria. Então, olha só como que isso é importante, galera. Se em algum momento a população economicamente inativa for maior que a população economicamente ativa, haveria uma séria crise econômica. Então, isso vai mudar de país para país. Aí entra os índices de desemprego, entra a qualidade de vida também, porque se há desemprego, a qualidade de vida de quem está desempregado cai. Então, olha só como que é tudo quebra-cabeça. Então, galera, esses aí são os principais conceitos, né? A gente estudou aí os indicadores sociais, a chegada dos europeus, a saída de brasileiros, as migrações internas. E amanhã, no caso hoje, a gente vai estar aí discutindo lá na plataforma o que foi aprendido hoje. Façam os exercícios, não deixem
de fazer os exercícios, galera. É aula, vocês estão... a matéria está correndo, então vocês precisam fazer sim o exercício. E agradeço aí a atenção de todos. Valeu, galera, abraço e se cuidem, porque logo logo a gente vai estar junto aí, se Deus quiser vai passar tudo, né? Vamos estar de volta às nossas atividades normais. Valeu, galera, um abraço aí.